Olá, seja muito bem-vindo ao canal do Quaresma. Aqui você tem direito do consumidor na prática. Você já sabe, toda terça e quinta às 20 horas tem vídeo novo e para isso eu preciso que você se inscreva, ative o sininho, receba as notificações, fique bem informado e mais, divulgue, compartilhe e convide os seus amigos a se inscreverem aqui comigo no meu canal. Bom, hoje vamos falar sobre um tema que é prático e de muita importância, que diz respeito às audiências de instrução e julgamento. Os meus alunos e colegas também me perguntam sobre a importância, a pertinência da audiência de instrução para as ações envolvendo o direito do consumidor. E por que isso? Porque muitas das vezes o advogado trabalha um direito básico previsto no Código de Defesa do Consumidor como se fosse algo automaticamente aplicável ao seu processo, ao caso concreto. Eu me refiro aqui mais precisamente ao artigo 6º, inciso 8º do Código, que fala sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova. Inadvertidamente, alguns colegas entendem a possibilidade de inversão do ônus da prova como um direito automaticamente aplicável. E não é assim que funciona. Quando você olha lá o inciso 8º do artigo 6º, percebe que esta inversão do ônus da prova é uma possibilidade colocada à disposição do magistrado, que assim agirá quando detectar que a versão do autor é verossímil, isto é, aquilo que ele traz no processo, que ele conta nos fatos da sua inicial, transparece uma veracidade, traz uma credibilidade e, aliado a essa verossimilhança, a dificuldade ou impossibilidade de se produzir prova, sobretudo quando a prova for técnica ou quando a prova for cara. Por isso que a inversão do ônus da prova, ela não é aplicada automaticamente e, portanto, nos casos em que não for possível ou não for necessária a inversão do ônus da prova, caberá a você, ou melhor, ao seu cliente, enquanto autor da ação, produzir prova dos fatos constitutivos do direito dele. Aliás, é a regra geral prevista no artigo 373, inciso 1 do Código de Processo Civil, que servirá aqui também para as ações fundadas no direito do consumidor. Você, advogado, já cansou de ouvir aquele ditado de que alegar e não provar é o mesmo que não alegar. Portanto, não adianta você fazer uma petição inicial maravilhosa, citando doutrina, jurisprudência, recheando com uma série de informações e narrando minuciosamente os fatos, se na hora de provar tudo aquilo que você disse, esta prova simplesmente deixar de vir para o processo. Por isso, fique atento nestas hipóteses e trabalhe para que o juiz, quando determinar a especificação de provas, quando invocar o artigo 6º e outros do Código de Processo Civil, você, advogado, deve pecar pelo excesso. É melhor pleitear a produção de prova para que, se o juiz, entendendo desnecessária a produção de prova naquele caso e optar pelo julgamento no estado em que está o processo, julgamento antecipado, caso esta decisão, esta futura sentença, seja contrária aos seus interesses, você deixou ali o seu pedido para que a prova fosse produzida, na verdade, para que houvesse instrução naquele processo. Isto é, você não concordou, não queria, aliás, entendia não ser o caso de julgamento no Estado. O processo não estava maduro, apto para julgamento. Portanto, nesta análise, é melhor que você, advogado, não apenas peticione dizendo qual prova pretende produzir, mas demonstrando ao juiz a pertinência da prova. Juiz, eu quero produzir prova oral, sendo o depoimento pessoal da parte contrária, sendo a oitiva de testemunhas, para que elas provem tais fatos, já indicando também
Quais são os fatos controversos? Olha, os fatos controversos são este e aquele, e a testemunha tem conhecimento de ambas as ocorrências, de ambos os fatos. Opa, pode ser que o juiz então designe a audiência de instrução para que esta prova oral seja colhida. Muitas das vezes é necessário a produção de prova técnica, de prova pericial. Nós falamos há pouco, nos vídeos anteriores, sobre a questão envolvendo concessionária de serviço público. Eu foquei com você nas concessionárias de energia, mas nós podemos fazer aqui vídeos futuros falando das concessionárias que distribuem água, fornecimento de água e esgoto. Em ambos os casos, quando há um consumo excessivo de água, muitas das vezes é necessária a produção de prova pericial. Naquele caso do consumo de energia, muitas das vezes é necessária a produção de prova pericial. Recentemente atuei num caso envolvendo consumo de gás encanado e foi necessária a produção de perícia. Então fique atento, porque o advogado tem um papel fundamental, sobretudo na égide do Código de Processo Civil, em que ele participa, assim como o juiz, na produção, colheita desta prova. Então, o advogado aqui, eu diria, tem um papel de protagonista na produção dessa prova. Com essas dicas, ainda que o julgamento se dê de forma antecipada, sempre haverá aquela possibilidade, numa preliminar de apelação, a arguição de cerceamento de defesa. E se o tribunal, assim como você, entender que de fato era necessária a produção da prova, este processo retornará à origem com a anulação da sentença para que a prova seja produzida em primeiro grau, ok? Então fica aqui essa dica para que você coloque em prática nos seus casos, sobretudo você que é advogado recém-formado, foi meu aluno, está começando a trilhar os passos aqui do direito do consumidor, quer advogar nessa área. Eu tenho certeza que estas dicas vão te ajudar nos seus processos daqui para frente. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.